Olá, bem-vindo à nossa dose diária de vida celular. E hoje o nosso tema é Jesus nos desafia a ser discípulos. Bom, a vinda de Cristo na Terra não foi somente em busca de pecadores para receber a salvação, mas também consistia em encontrar pessoas dispostas a se tornarem discípulos verdadeiros. E ao longo do seu ministério, ele desafiou tanto pescadores, pecadores, publicanos e desacreditados, aliás, todos os tipos de pessoas, bem como as inteligentes e bem-sucedidas, como as pessoas mais simples da população. E todos responderam a esse chamado de uma forma bem diferente. Mas esse chamado tinha algo em comum, um padrão elevado a ser vivido, ao qual nós iremos meditar um pouco aqui. Primeiro, aquele que se tornou discípulo terá que ter compromisso com a palavra. O Evangelho de João, capítulo 8, verso 31, diz o seguinte: Disse, pois, Jesus aos discípulos que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Somos desafiados, como discípulos de Jesus, a viver uma vida baseada na sua palavra. Quem vive a vida e não se fundamenta nas palavras, valores e éticas do reino de Deus, dificilmente poderá ser chamado de discípulo de Jesus. A palavra de Jesus é o nosso padrão, é o nosso manual de sobrevivência como cristãos nessa terra. Sem ela, não podemos adquirir a mentalidade do céu para a nossa alma. E ela é a peça fundamental para que a nossa vida deixe de ser guiada por nossos próprios valores, que muitas vezes estão repletas de realidades carnais e mundanas, e que, na verdade, não passam de ironias e hipocrisias. A verdadeira vida cristã está em viver nas palavras de Cristo Jesus. Segundo, aquele que se tornou discípulo ama a Jesus acima da sua própria vida. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versos 26 e 27, diz o seguinte: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Em sua caminhada cristã, o discípulo descobrirá que nem sempre as pessoas aceitarão a sua fé, que foi abraçada com muito amor. Infelizmente, os primeiros que se levantarão em alguns casos será a família. Uns por causa do zelo e outros por causa de suas tradições, e não poucas por razões mesquinhas e vulgares, sendo até usados por demônios. Romper com a família em algumas situações será uma tarefa difícil, mas o discípulo que deseja servir a Deus deverá provar seu amor por Jesus, superando as lutas que podem ser travadas, principalmente na sua casa. Os valores que estão sendo moldados por meio da palavra e da oração serão a confirmação de que nada pode separá-los de Cristo. Terceiro, aquele que se tornou discípulo, sua vida terá que ser totalmente comprometida com o Senhor. No Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 33, diz o seguinte: Pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. A renúncia pode ser a atitude mais dura e radical que um discípulo terá que tomar na sua caminhada cristã que se inicia. A renúncia pode definir a sua permanência ou não na vida com Cristo. Mas quando falamos de renúncia, não queremos dizer apenas no sentido de ter que se desfazer de bens materiais, mas principalmente em ter que abandonar velhos hábitos, que ao longo da vida cristã o discípulo deverá cortá-los. Renúncia fala de comprometimento, de um sacrifício, de um esforço a mais que não pode ver barreiras para viver de acordo com a vontade de Cristo e sua palavra. Quarto, aquele que se tornou discípulo terá que ter frutos. E nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Evangelho de João, capítulo 15, versos 8. Um discípulo não é aquele que só vive se alimentando da palavra e da oração, mas é alguém que sabe também da importância de apresentar resultados para Cristo naquilo que ele tem aprendido e vivido. Cristo deseja nossos frutos,
Mas esses frutos não têm nada a ver com virtudes de caráter transformado que devem ser vividos por nós sem reservas. Mas, infelizmente, muitos podem ter uma conduta de ética cristã aprendida com grande valor, mas ser infecunda para com a obra de Deus durante anos e anos. O que Cristo realmente deseja são vidas que foram geradas por sua conduta transformada, multiplicando-se a si mesmo em outras pessoas na vida e no exemplo do Mestre. Se você não gera discípulos ao longo de sua vida cristã, aos olhos de Cristo você está longe de ser um bom discípulo. Quinto, aquele que se tornou discípulo será desafiado a uma vida de amor pelos outros. Lá no Evangelho de João, capítulo 13, versos de 34 ao 35, nos diz algo muito interessante. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor um aos outros. Amar os outros pode ser o maior desafio de um discípulo de Cristo. Porque lidar com pessoas completamente diferentes de nós exigirá uma certa renúncia do nosso próprio ego e muitas vezes do amor próprio em benefício da transformação de outras pessoas. Amar aqueles que são fáceis de serem amados é uma tarefa que não exigirá muito de você. Mas amar pessoas complicadas é a garantia da aprovação de Jesus em sua conduta social e cristã. Pois ele deixou esse exemplo para cada um de nós. Amar as pessoas exigirá a quebra da mentalidade maligna que atua em nosso mundo para dar lugar a relacionamentos verdadeiros que possam cumprir o ID de Jesus. Então, quando você se dispõe a ser um discípulo, esses são padrões importantes que você deve assumir para viver um discipulado que realmente agrade o coração do nosso Deus. Então é isso que nós temos para hoje. Que Deus te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.